Eu vou e volto em máquinas inteligentes. Então isso é normal. Às vezes é eu sozinho na máquina inteligente, às vezes acompanhado. Certo? Sempre a primeira vez é acompanhado. Depois eles deixam eu ficar sozinho. Só que eu não fuço em nada lá. Eu fico só admirando a tecnologia, né? Porque a gente é humano, a gente fica curioso. Por mais que eu já saiba das coisas, eu quero não saber para poder interagir. Então, quando eu falo descer, não é porque eu sou um salvador do mundo, jamais serei. Mas é porque é uma consequência da chegada deles, e nesse dia eu estarei com eles 15 dias antes. E quando eles vierem, eu vou vir com eles. Entendeu? Então é uma coisa normal para nós lá. Eu vou vir, entendeu? Isso aí, quando fala todo olho verá, esse todo olho não é propriamente o olho humano, mas é as câmeras, é o celular, é os meios de comunicação que vão transmitir ao vivo. Essa é a referência de todo olho verá. Entendeu? Porque naquele dia vai ter gente se escondendo debaixo da terra, com pânico. Então aquele olho não vai ver. Mas o olho que vai ver é aquele das câmeras. É a transmissão que vai ser feita ao vivo. Entendeu? E o que o Alex falou aí vai acontecer. As pessoas vão cometer suicídio, as pessoas vão entrar em surto, as pessoas vão procurar explicação, a anarquia vai tomar conta de tudo. Entendeu? E por que eu estarei lá? É porque eu falei por uma pouca quantidade de pessoas ou porque eu trouxe a salvação? Nada a ver. Eu vou estar lá porque eu tenho que ser testemunha de tudo que eu experienciei de 2007 para cá. Então esse meu discurso vai ser sobre as atrocidades que eu fiz, que eu falei e vi e testemunhei e passei para a federação. Então mesmo eles já sabendo e necessariamente não precisando de mim, como nós somos humanos, eles vão me dar a prerrogativa de falar com humanos. Entendeu? Então eu vou dizer um exemplo, tá? Eu, Carlos Henrique Fonseca, testemunho isso e vou contar tudo. Depois que isso for finalizado, eles irão falar. E aí está tudo terminado. Cada um deles. E quando terminar tudo isso aí, é nesse dia que ela vai se abrir, ela vai abrir a sua ferida, vai expulsar para fora tudo aquilo que é de ruim. Isso vai ser praticamente antes de 2036, né? Aí às vésperas eu irei embora. E aí algumas pessoas ficarão já morando em Araçuaí bem antes disso. Outras pessoas estarão desnorteadas, procurando inclusive vocês que foram muito criticados por me ouvir. Só que eu não vou estar mais aqui. Eu vou estar sendo preparado para nascer em Aguinachete. Entendeu? E aí os acontecimentos vão cada vez piorar nesse mundo. Até na finalização daquelas datas que eu passei. Ok. Entendeu? Mas aqui, não tem nada de Salvador por descer com eles não, tá? Eu vou descer para fazer o discurso, porque eu sou testemunha de tudo que eu vi. Ah, eu vou descendo, não. Tá doido, mano. Tô fora. Uma é, quantos anjos viviam nessa? A outra é, eu fiquei pensando muito sobre aquela nave de 350 mil quilômetros, não é isso, né? 35 mil quilômetros, nossa, tem número pra caramba. 35 mil quilômetros, sobre aquele sobre aquele outro universo que nem o Agnachete, a conhecia, se abriu. Não é o universo, é segundo céu. Segundo céu, né? Que se abriu, que eles ficaram admirando até as coisas que tinham lá. Já houve em outros tempos a libertação de outros planetas. Já. Na verdade, vamos calcular para o nosso dia, todo dia um planeta libertado. Tudo bem. Porque segue o ciclo, né? Agora eu fiquei pensando, por que todas essas coisas aconteceram aqui nesse tempo? Daqui. Porque eu acho que foi muito importante, uma coisa que o pessoal nem sabia que tinha. Aí aconteceu nesse momento aqui. Então eu fiquei pensando,
O que tem uma coisa de tão bom aqui, por aqui, que está acontecendo nesse tempo isso? Tem um porquê todas essas coisas estarem acontecendo? Nosso mundo não é novo, está acontecendo. Essas coisas estão acontecendo. Por exemplo, a vinda. E quantas vezes um outro universo se abriu que as pessoas, até os primogênitos, ficaram maravilhados em lugares? Por que aconteceu agora? Tanto é que o primeiro. O que acontece? Às vezes, né, na mente da pessoa, vai achar assim, será que é por causa do Carlos que esses seres do segundo céu vieram aqui? Eles já iam vir. Então houve uma coincidência do meu contato de 2007 para cá, e nesse período de tempo, né, que eu estou com eles, ter acontecido isso. Mas independentemente de eu ter existido ou não, isso ia acontecer. Entendeu? Não foi porque o Carlos foi convidado no 10º céu que eu saí abrindo como Moisés com o cajado do mar vermelho, que eu não veio para cá, não. Eles iam vir. O que privavam os daqui de ir para lá, independente da sua evolução, foi por causa que eles foram participantes da primeira e da quarta última guerra. Então eles tiveram que matar, eles tiveram que destruir mundos, e eles tiveram as suas punições, que é o que? O selo da entrada para o segundo céu. Já do segundo céu até o 1000º, nunca houve sequer uma guerra. Deu para você entender? Todo mundo dos outros céus agora... Não, só o segundo. Todo mundo dos outros céus agora, por causa do que aconteceu aqui, não vão repetir a mesma coisa, né? Nós somos um exemplo para eles não fazerem a mesma coisa que a gente fez. Não, porque eles não irão fazer. Por quê? Porque o segundo céu, ele começou a se desenvolver, na verdade, do 1000º para baixo, não de baixo para cima. Então a consequência desse céu, que na verdade seria o último, que é o primeiro, é que teve esses problemas. Tudo por causa de um interesse de várias raças de entender por que eles não conseguiam atravessar aquele sol. Lembra que eu falei do sol? E o universo, a existência, ela é infinita na direita, na esquerda e para baixo. Não tem fim. É uma coisa incrível. Só para cima, então. Para cima ele é finito, porque você depende um acesso ao outro. Em relação ao tempo de vida dos Raiazins, era de 2000 anos calculado naquele tempo. Mas eles eram hermafroditas. Morri e encarnava aqui de novo. Não. A centelha deles era levada por aqueles que semearam eles aqui, que é uma raça muito avançada, então tem outra assim para falar deles aqui. Eles que fizeram a fecundação do primeiro germinar da terra. Eles plantaram a semente deles aqui, eles nasceram através de uma ameba, uma bactéria, que foi desenvolvendo até tomar a forma corpórea que Eliab quis. Diferentemente dos habitantes de Tiamat, que não podiam, inclusive, ter o acesso aqui para não trabalhar com a evolução. Entendeu? Rapaz, lá depois de 500. Mas com o ciclo do tempo da vida, haveria de forma natural a desvinculação para ficar macho e fêmea, que é o que nós vemos aqui. Então eles geravam filhos, a cada ciclo de 6 meses nasciam filhos deles, até chegar um período que nasceu um macho, depois nasceu uma fêmea, depois a própria natureza ia ensinar eles a coabitar sexualmente, para reprodução. Mas toda a criação, não existe nenhuma, toda a criação principal ela é hermafrodita, ele é macho e fêmea em um só. Um outro exemplo disso é um ser que ele é muito poderoso, que ele é muito antigo, que eu já falei dele, mas isso causa medo nas pessoas, e esse ser é adorado na maçonaria, né? Já fizeram sacrifícios humanos para ele, mas ele rejeita, e ele destrói essas pessoas. Ele não aceita beber sangue humano nem de criança. Algumas pessoas paranoicas que ainda insistem, mas são destruídas, que é aquele que nós conhecemos como Beelzebub. Beelzebub em si, ele foi um general poderoso no seu planeta. Ele foi aprisionado nas dimensões. Quando você olha para Beelzebub, o que você vê? Um homem que tem seios femininos e um pênis, porque já estava próximo à desvinculação daquela civilização quando eles foram atacados por uma raça superior, que os aprisionaram e fizeram eles de escravos para lutar. E eles realmente tinham asa, como tem, né? Então, nesse mundo onde ele habita, que é uma dimensão, onde ele é poderoso, porque ele é um general,
Existem vários iguais a ele e mulheres também. Mas eles estão aprisionados, sabia? E não pode sair. Ah, não. Não pode. Quem aprisionou já morreu. Já morreu. Vai ficar ali. Vai ser perpétuo para sempre. E quando houver a desvinculação da primeira densidade desse planeta para o segundo, né? Aí automaticamente eles migram para outros mundos, entendeu? E quando tudo tiver... Mas não vai estar. Porque sempre vai haver crise na existência. Sempre vai haver. Sempre vai haver, porque agora é uma determinação da Criadora e do Criador de tudo. É uma consequência que sempre vai virar um karma aqui, uma roda. Entendeu? Não aqui nesse mundo, tá? Os que estão sendo criados, os que já foram criados, e por aí vai. Sempre vai ter. O que não vai existir é guerra, como existiu da primeira à quarta. Para eles lá, entre eles. Mas na questão evolutiva sempre vai ter. Vai nascer uma espécie que vai se desenvolver, alguém ali vai, né, dominar o outro, vai querer sobrepor ao outro, porque isso faz parte da natureza. Porque, como eu falei, tudo fica gravado na existência. Isso aí é fragmentos que vai nascer com as pessoas. Só não atinge quem é superior. Quem está acima da terceira dimensão e densidade. Mas quem começa a vida é a primeira dimensão e primeira densidade. É um corpo, uma centelha. Entendeu? Então é complicado. Carlos Almir de novo, Alminelli. Em primeiro lugar, quero te pedir desculpa porque em 2016, quando eu conheci você, eu ainda estava. Tinha entrado no processo de despertar. Eu procurei na internet eu queria alguém que me desse resposta para as minhas indagações. E na época eu só encontrei você, veio até mim você, e aí esse cara, o que ele está falando, bate com que a ciência, com a filosofia, com a teologia, com a medicina, o cara bateu o negócio, aí me conectei com você e eu fui estudar todos os seus áudios, foram 150 áudios. E nesse período que eu fui estudar, assim, esporadicamente ainda ia na igreja evangélica com a minha ex-mulher, e aí minha mulher começou a ficar incomodada com isso, e você depois começou a ouvir esse capetão dos infernos. Esse capetão dos infernos, eu quero que você desculpe ela por isso, não faça nada, por favor. Tudo bem? Esse capetão dos infernos, você mudou, você não é mais a mesma pessoa. Eu casei com um homem para ir para a igreja comigo. E aí, você é um cara que eu não consigo dizer, é difícil mesmo, é normal, né? E você foi muito sublime quando você se propôs ir na minha casa para corrigir esse erro. Mas eu fui fraco, cara, porra, me desculpe não ter recebido você lá na minha casa, porque eu fiquei com medo dela soltar os cachorros. Soltar os cachorros em você, cara, sinceramente. Me desculpe, mas foi uma fraqueza minha e eu reconheço a minha fraqueza. Eu estou amadurecendo ainda, Carlos. Eu te peço que você reconsidere pelo menos a minha situação, a condição que eu estava na época, né? Eu falei assim, pô, trazer esse cara aqui tão importante aqui, essa mulher vai soltar os cachorros nele. Entendeu? E ela é colérica pra caramba, né? E aí culminou que a gente acabou separando mesmo. Acabou separando. E ela casou de novo, né? Casou com um crente. Ela queria alguém que fosse pra igreja para casou com um crente. Mas eu falei pra ela que não tinha volta mais. O conhecimento me libertou, Carlos, e aí não tinha mais volta. Eu não me arrependo da decisão que eu fiz. É uma decisão para sempre, porque o conhecimento liberta, Carlos, não tem como. É uma coisa que não tem como explicar, é subjetivo, cara. Não tem como explicar, né? E aí, cara, eu quero que você me desculpa, porque é uma fraqueza minha, cara. Mas eu quero te fazer uma pergunta, cara, porque assim,
eu estou sempre ajudando as pessoas. Eu estou sempre repassando seu conhecimento em sala de aula, cara. Eu tenho 200 alunos para cuidar. Eu estou dando aula de filosofia, de vez em quando estou falando sobre felicidade. Eu ensino para meus alunos que não existe felicidade plena, mas momentos de felicidade cai na prova. Cai na prova. Tem que responder, né? E assim, eu estou sempre orientando as pessoas me fazem perguntas, e eu só consigo responder porque eu só tenho um respaldo do teu conhecimento, cara. Não tem outro lugar mais, não tem outra fonte, né? Inclusive já perdi amigos, pastores que eu indiquei você, hoje eles falam assim: para de seguir esse cara, rapaz, você vai se afundar com ele. Mas eu não consigo. Não tem como. Eu até quero. Eu não dou resposta para esses caras mais, porque eu não consigo, eu não tenho o que falar mais para eles. Falei, o cara, tudo que o cara fala se cumpre, e aí não é possível que você não consiga ver isso. Mas, Carlos, o problema, Carlos, eu queria entender se existe uma linha limítrofe, porque a gente está sempre ensinando as pessoas e compartilhando os seus áudios, cara. E a outra coisa, cara, é que a gente está sempre ajudando pessoas também. Porque a gente quer ajudar as pessoas também a sair da depressão, ajudar nos seus problemas psicossomáticos, enfim, cada caso é um caso. Mas a gente está sempre ajudando. E aí, Carlos, eu não tem como, às vezes eu tenho que passar o seu conhecimento para frente, cara. Não tem como. É intuitivo. Existe uma lei muito nesse negócio, porque eu não quero ser, depois lá na frente, tipo assim, ser cobrado por compartilhar, ser cobrado por ajudar em excesso. Você consegue compreender isso? É mais ou menos isso aí, essa minha pergunta aí. Olha, cobrado, infelizmente você já está sendo e será. Igual eu falei, não me leve com vocês um dia que vocês forem ir. Entendeu? Em relação à religiosidade, hoje, né, tem muitos pastores, eles irão assistir esse áudio aqui, áudio-vídeo, né, essa palestra no YouTube, e talvez eles comentem alguma coisa. Vários estão fechando a igreja porque perdeu a capacidade de mentir. Eles não conseguem mais. Aí eles vão lá no Facebook e falam: poxa, cara, eu tinha uma arrecadação de 30 mil até 50 mil por mês com dízimo e oferta, e agora, quando eu subo no púlpito para poder anunciar o Evangelho, eu misturo o nome de Jesus com Arnetoriel, e o pessoal fica escandalizado. Aí eu olho para eles e falo para eles assim: poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu tive que pedir perdão para todo mundo, e no último dia do culto da minha igreja, eu falei que a igreja ia fechar, e que tudo era uma mentira, que eu tinha caído numa mentira, e que agora estava aí o seu áudio para as pessoas ouvir e compreender. Entendeu? Então vários pastores estão fazendo isso, porque não conseguem mentir mais. E outros já são inocentes, acreditavam e está dizendo aquilo que do qual a fé fazia eles acreditar, e depois não conseguiu mais. Uma dessas pessoas mora lá no Rio de Janeiro, cadê o Alex? O Alex, acho que o Cláudio Cirqueira. Ele tinha igreja, você lembra? Ele falou: Carlos, Flávio Cirqueira. Ele era pastor, ele tinha 3 denominações. Ele falou: Carlos, eu não sou homem para subir no altar e falar isso não. Eu sei que a minha vida agora eu vou ter que sair, vou ter que trabalhar, porque eu tinha as ofertas, os dízimos, mas cara, você mudou a minha vida mesmo. Então ele começou a orar, né? Ele falava comigo lá e mencionava Arnetoriel. Ele falou: Carlos, tantos anos na igreja eu falava Jesus, nada acontecia. O que eu percebi era uma emoção, mas quando eu coloquei o nome de Arnetoriel no meio, acabou. E essas pessoas que eram da minha igreja, que eu pedi perdão a elas e foram para outra, hoje elas me agradecem, porque mesmo estando na igreja por uma questão de instinto e de costume, elas não praticam mais aquilo que a igreja ensina, mas está isso por uma questão de costume. Entendeu? Porque, querendo ou não, tudo vai se desfazer, né? E começa a se desfazer a religião, porque as pessoas hoje, elas estão tão atarefadas que elas não têm mais resultado em religião. Entendeu?
Você sabe, poxa, quantos anos perdi? Mas é lógico, para você convencer um monte de gente é difícil, porque cada um acredita em alguma coisa, como eu acreditei um dia, entendeu? Então foi muito difícil para mim quando houve essa desvinculação, porque, como eu falei para vocês, é coisa que eu vejo, toco e experiencio todo dia, né? Então como é que eu vou regredir? Não tem jeito. Mas vocês ainda têm aquele perigo, né? De às vezes querer regredir. Perigo por quê? Porque aí a mente de vocês vai ficar confusa. Porque uma hora vocês me ouviram, outra hora vocês voltaram, agora está me ouvindo de novo, aí vocês afetam a você mesmo, mas vocês não recebem punição por nada disso, a não ser a punição que vocês mesmos provocam para a vida de vocês, entendeu? Porque a mente é torturante, a mente ela tortura a gente mesmo. Isso aí é inevitável. Entendeu? E eu fico feliz dessas pessoas estarem fechando a igreja. Pode me chamar de diabo, capeta, pode me chamar de anticristo. Para mim é uma honra ser um anticristo. E quem dera se isso existisse eu fosse. Seria uma honra para mim. Entendeu? Cresce muito o número dos desengrejados, né? Exatamente. Mas a maioria deles, eu não vou exagerar, 20% é porque me ouve. Entendeu? E ainda quer compreender aquilo que eu falo. Muitos começaram a me ouvir como uma questão de entretenimento. Depois passaram a participar de lugares onde as pessoas falavam mal de mim. Aí a pessoa ia lá e via minha atitude de não responder. Falava, não, peraí, você está falando mal dessa pessoa, essa pessoa não se defende, nem nada do tipo, peraí, eu vou lá ver quem é essa pessoa. Entendeu? Aí as pessoas vão se achegando, de pouco a pouco, e por aí vai. Eu fico feliz com isso. Eu mesmo fui atrás de tu porque eu estava falando mal pra caramba de tu. Foi o Ismael, lá do Rio, que me apresentou, né? E me deu até teu número. Eu liguei uma vez pra você, pra falar contigo. Ainda não tava tudo isso. E eu vi os caras falando mal. Falei, não é possível, esse cara falando mal desse cara, por que falando mal dele? Eu fui lá. Mas isso é uma história que começa com meus 12 anos de idade. A primeira coisa que eu vi na minha frente foi um livro de parapsicologia. Aí eu olhei aquilo, comprei o livro teu, comprei aquilo e fui tentar fazer a mesma coisa que eu estava lá. E daí ele começou, foi embora. Aí chegou até tu, rapaz. O carruagem de fogo é maneiro, tá? O pessoal que é da igreja, é legal chamar as naves de carruagem de fogo. Eles vão fazer, vai ser fácil para eles pensarem no Apocalipse e... É isso aí, mais alguma pergunta, pessoal? E a Mary, Terezinha e aquela menina lá. Esqueci o nome dela. Alexandre. Eu tenho uma pergunta, eu gostaria de... Não sei se você tem autorização, né, para falar mais sobre Azaziel e sobre Tiamat. Eu tentei, né, um tempo atrás, aí, quando tinha prometido para vocês, que eu ia trazer a história, né, da civilização que vivia lá. Só que não foi permitido. Porque essa história, quem vai contar para vocês são eles. Seja aqueles que passaram pelo fator da morte, né, ou aqueles que serão levados e não experimentaram a morte. Então isso aí é uma coisa que eles irão contar para você. Aí eles me tiraram essa autoridade para eu não contar. E aí eles irão mostrar, inclusive, para vocês tudo em tempo real, né, vamos dizer assim, no disco do espaço do tempo passado, tudo que aconteceu, como é que eles surgiram, como foi a cultura, como era a música deles, como era o sistema político, até o momento que tudo foi destruído. Então isso aí é eles que irão contar para vocês, independente dos que irão passar pelo fator morte ou aqueles que irão para as cidadelas em corpo físico mesmo, entendeu? Esse tempo real que você fala, tipo aquele Lucy, sabe aquele filme Lucy, que ela vai passando o tempo? Isso. Aquele filme bom. E Azaziel não autorizou falar mais nada sobre ele? Não. Porque assim, por que eu não mais comentei nada sobre ele na chat, nem Arletoliel, nem Mericonoá? Porque não é mais necessário. Entendeu? Porque não adianta eu ficar me aprofundando na história deles e quem eles são, porque não vai fazer diferença nenhuma para vocês. Entendeu?
Para mim faz diferença, porque eu tive que aprender quem eles são. Mas para vocês não precisa. É por isso que eles não permitem mais eu falar nada deles, entendeu? Eu fico muito limitado. Então a única coisa que eu posso contar é tipo assim, olha, eu fui lá em Patos de Minas, aconteceu isso, eu estive com tal pessoa. Aí eu posso falar. Mas falar da cultura deles, da política do planeta deles, que tipo de música eles ouvem, né? Se eles tomam banho, se eles comem, se eles dormem, eu já dei uma pincelada muito tempo atrás, né? Mas é meu desejo que esse seja construído. Mas no caso de Mazaziel foi uma coisa bem limitada, você sabe? Bem limitada. Justamente porque eu ia aprofundar muito na questão dos códigos, entendeu? Ia fazer uma bagunça na cabeça de vocês. Aí a única coisa que ele permitiu que eu contasse foi a interação que ele teve aqui quando ele escolheu uma pessoa, né? Que mais tarde, infelizmente, cometeu o erro, né? De se corromper. Que todo mundo já sabe quem é, né? Então não, só isso. Não é Zamaniel, é Mazaziel. Mazaziel muito menos, aí que eu não posso falar o nome dele. Ainda mais ele que é o líder, né, da confederação, não tem como. Mas eu queria muito, né, contar o planeta dele, quem é a esposa dele, quantos filhos ele tem. Mas isso aí ele mesmo vai falar para vocês, gente, pode ficar tranquilo. É inevitável, né? Sem spoiler, né? Sem spoiler de guerra, sem spoiler de guerra. Entendeu? Então, assim, daqui pra frente eu vou falar de outras civilizações que eu não mencionei. Que aí é aquela que eu falei assim, gente, ó, tem pessoas que eu fiz vocês saberem, né? E outras que eu ainda não fiz. Aí vocês vão ficar mais chocados. É capaz de vocês esquecerem até a Guinachete. Porque tem tantos seres sublimes que a grandeza deles ofusca, inclusive, os outros, entendeu? Mas a Guinachete nunca, Não, você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu entendi, né? E, tipo assim, porque a mente humana ela vai querer o que é novo. E o que é novo substitui aquilo que é antigo. Entendeu? Não, você fala assim agora, mas quando eu falar de outros seres, igual você vê o Rosênio, ele gosta muito do Carum. Pouco o Rosênio menciona a Guinachete. O Murilo, ele gosta muito de Meleconoab, né, Murilo? Pouco ele menciona a Guinachete. Eu adquiri um negócio de todos. Né? Que bom. Eu acho que não faz diferença. Pra mim, se todo mundo comigo bate-papo, tá ótimo. Eu agradeço a todos. Tá bom, né? Somente ela. E aí, tem mais uma pergunta? Tem aqui a Terezinha. Você ia falar do algoritmo, lembra? Você falou? Eu já falei já. Tem a Terezinha aqui, tem a. Já esqueci o nome dela de novo. E tem o Murilo. A pergunta que eu quero te fazer tem a ver com a pergunta do Edson ali, é só uma complementação dela. Em áudios passados, já acredito que 2 anos atrás, 3, você relatou pra gente que, assim como você, outras pessoas da nossa galáxia, de outros planetas, também são levados para participar de reuniões, né? Você chegou a falar até, se não me engano, era uma mulher, né? Que era de outro planeta, que ia. E a pergunta, o início dela é a seguinte: na nossa dimensão, as pessoas que moram, os povos dos outros planetas, tem conhecimento do que vai se passar ou está se passando aqui em Eleap, daqui para frente? Se não tem, as da segunda dimensão tem, entendeu? Vou usar o termo nosso, né? É noticiado, é ventilado que Eleap está passando por esse processo? Que nem assim, aqui nesse mundo aqui, né, nesse planeta aqui, sou eu, o pessoal do projeto Deodara que eu mencionei ontem, e falei qual que é o motivo do projeto, né? Da mesma forma que em outros planetas que estão com o mesmo problema que o nosso, e piores, tem aquelas pessoas que eles levantaram para poder despertar aquelas pessoas lá. Então, eu e essas pessoas nos reunimos e nós conversamos entre nós. Eles me falam o que acontece no mundo deles, eu falo o que acontece no meu. Então, eles é que levam a notícia. Então, lá, quando eles fazem o discurso deles, eles mencionam: olha, gente, tem um determinado planeta,
né, no braço da galáxia tal, onde tem lá um homem chamado Arx, que por seu povo é Carlos Henrique Fonseca. Ele é assim como eu, foi escolhido por uma raça alien para poder trazer essas coisas que eu falo para vocês. Acontece. Entendeu? Acontece. O que não é permitido por eles é ele vir aqui e eu ir lá para interagir com as pessoas que ele conversa e nem ele interagir, eles, né, interagirem com as pessoas que eu converso. Mas a gente conversa entre a gente. Certo. Mas na segunda dimensão, no caso, o que é a segunda dimensão para você? Só os primogênitos. Segundo céu, aliás. Não, aí não tem nada. Aí não tem nada, não. Eles não sabem do que está se passando aqui. Sabem. Sabem. Segundo, terceiro, quarto, sabe? Os que estão no segundo céu é superiores aos que estão aqui. Independente deles também estarem na milésima dimensão, mas é uma densidade diferente. Eles são superiores em tudo. Então eles acompanham o que está se passando aqui. Tudo, mas não precisa ser tipo assim, um meio de comunicação. Sim. A mente deles é coletiva, é interligada inclusive na nossa. Então eles sondam tudo, porque nada fica escondido, entendeu? Você quase respondeu. Eu entendi que existem mundos que você explicou que são feitos numa realidade para criada, e aí quando eles saem, eles já saem se desenvolvendo. Mas a minha pergunta, que eu já tinha pensado nela antes, é em relação às partículas, porque são metade do coração da criadora e metade do criador. Então as partículas são feitas dessa metade do coração, certo? Existe a possibilidade, assim, de em algum momento todas as partículas estarem se evoluindo? Existe assim um teto, assim, todas nasceram, todas se desenvolveram, mas aí agora você já disse em outra pergunta que o universo sempre vai estar em crise. Mas não existe crise em outro céu, né? Só não. Tá, é isso. Obrigada. Ô Carlos, eu não sei se você vai poder responder, porque tem que respeitar o protocolo, né? Você pode passar mais alguma informação, falar alguma coisa sobre as Irmandades da Serpente que existe? Não, né? Mas futuramente puder, só deixar uma pergunta dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se também pode responder, eu acho que tu até já respondeu em áudio. Poderia falar alguma coisa sobre o Muamua? Não. É coisa que eu não posso responder, eu não vou A gente só tá fazendo pergunta pro São Paulo. Melhor assim, você não fala muito. Faça pergunta, pode responder. Sobre sua infância. Cada pessoa que te escuta, 240 você também escolhidos, não é? Que tem contato com ela para não sofrer, foi o que eu entendi. Cidadãs. Nesse caso, elas não vão sofrer porque vão poder entrar em elas sorrir, ou elas vão ser protegidas fora. Assim, para cada pessoa, por exemplo, então, porque eu acreditei, outras 240 também não vão ser levadas a acreditar. É mais ou menos assim, se eu estiver fazendo bobagem, você me fala. Né? Elas vão entrar em elas sorrir, porque tem o pai e a mãe, não é? Que poderão entrar, não é isso? Então, essas 240 por cada pessoa que te escuta, elas também irão entrar lá ou elas irão direto para a cidadelas? Elas irão direto para a cidadela. Então, elas vão ficar protegidas aqui de uma certa forma. Entendi. Isso mesmo. E uma outra dúvida que hoje o pessoal estava comentando no café da manhã, quando chegar os dias de apagão, você disse que a luz da rua vai estar funcionando, certo? Então vai ter internet, como eu falei, vai ter banco, vai ter luz em casa, vai ter tudo, né? Tudo. Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta?
Fazer um intervalozinho, tomar uma água. Então vamos fazer assim, pessoal, vamos para o intervalo.